às 10 horas da manhã. ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos por aqui nesse dia muito especial, nesta segunda-feira. A graça de Deus, que a presença de Jesus Cristo esteja aí no seu lar, na sua casa, com todos os seus. E nós estamos hoje ao vivo, aqui pela Rádio Cultura 94,3 e também através do Facebook. E eu estou aqui nesse dia especial, aqui com o Padre José Carlos Oliveira. Oliveira não. Pereira, Padre José Carlos. Padre José Carlos Pereira. E antes dele falar alguma coisa para nós, antes de a gente ter aquele papo gostoso, o Padre Carlos Pereira, José Carlos Pereira, é presbítero da Congregação dos Religiosos Passionistas, tem pós-doutorado em Antropologia Social, doutorado em Sociologia, mestrado em Ciência da Religião, bacharelado em Teologia e licenciatura plena em Filosofia. É autor, aí está beirando 100 livros editados, né? Em diversas áreas, publicados no Brasil e no exterior, além de algumas traduções. Faz parte do Núcleo de Estudos Religião, Sociedade, NURIS, do programa pós-graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo. É articulista também da revista Paróquias, da qual também faz parte do Conselho de Conteúdo da revista Ave Maria, é assessor do Centro Cultural Missionário, organismo da CNBB, sediado em Brasília, presta consultorias e assessorias em paróquias, dioceses, congregações religiosas e outras instituições do terceiro setor. Na realidade, ele está aqui em nossa diocese de Guarapuava, prestando serviço muito belo, muito bonito. Afinal de contas, nós queremos celebrar 60 anos do jubileu de nossa diocese e estamos articulando aí com o nosso projeto de um plano de pastoral. Nós temos as nossas diretrizes e, na realidade, o Padre José Carlos Pereira já esteve em outras ocasiões conosco, já é nosso amigo. Afinal de contas, é passionista, né? Da congregação de Dom Hamilton, né? Está aqui conosco. Muito boa noite, José Carlos Pereira, tudo bem com o senhor? Boa noite, Padre Paulo, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura e das redes sociais. É uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez, pela quarta vez aqui nesta diocese. Em primeiro lugar, já agradeço aqui a presença sua aqui na Rádio Cultura e também no nosso podcast, Cá Entre Nós. O podcast está em conexão também com o Facebook da Rádio Cultura. Hoje está residindo em São Paulo? Sim, estou residindo em São Paulo. Eu cheguei em julho do ano passado em São Paulo, então estou há 8 meses, quase um ano em São Paulo. E curtindo um pouco do frio aqui. Isso, já estava com saudade do frio depois desta onda de calor gigantesca que assolou o Brasil.
Verdade. Nós vamos conversar aqui, Padre José Carlos Pereira. Olha, temos tantos assuntos, né? Mas aqui nós vamos, na sua simplicidade, a gente sabe que você é bastante simples, estou dizendo você, exatamente porque é bastante novo, né? Com todo respeito. A gente conversar um pouquinho sobre a nossa igreja, Mas eu gostaria que temos vários assuntos, mas antes de a gente adentrar um pouquinho sobre comunidades eclesiais missionárias, hoje no nosso curso, no nosso aprendizado, o senhor fez um itinerário belo, bonito, desde a conferência de 1955, e depois veio o Concílio Vaticano II, depois nós tivemos as outras conferências episcopais latino-americanas, entrando um pouco o documento de Aparecida, pudesse assim falar para a gente um pouquinho sobre essa trajetória tão bonita da nossa igreja, enquanto do Brasil, na América Latina, desde o concílio aí do Vaticano II também, o senhor puder dizer umas palavrinhas, depois nós vamos entrar nas comunidades eclesiais missionárias. Claro. Então, para os ouvintes, nós estamos nesses dias trabalhando com o clero desta diocese e falando da nossa igreja. A nossa igreja tem uma história muito bonita, uma história de continuidade, né? E eu fiz um resgate essa manhã dessa bela história que é a nossa igreja. E ela começa há milênios, podemos dizer, mas ganhou visibilidade com o Concílio Vaticano II. E aqui no Brasil nós temos as conferências que são latino-americanas e que desde 55 os bispos deste continente eles se reúnem para traçar os caminhos da igreja, as diretrizes da nossa igreja. E eu fiz, então, nesse dia de hoje, esse resgate, mostrando um pouquinho, para chegar no contexto que nós estamos hoje de igreja, com um pontificado do Papa Francisco e aquilo que ele aponta como caminho para nós, é bom a gente ter esse olhar retroativo, para não perder essas nuances, não perder o caminho construído. Então, eu lembrava nesse dia de hoje que nós tivemos a nossa primeira conferência em 1955 no Rio de Janeiro, que tratou do tema da carência de sacerdotes, das vocações. E depois daquela primeira conferência, nós tivemos uma segunda, que foi em 1968, em Medellín, na Colômbia. E essa conferência tratou de um tema muito importante da nossa igreja, que hoje é revisitado, que hoje ganha, com o Papa Francisco, assim, um olhar bastante aprofundado, que é a opção preferencial pelos pobres. Medellín, então, destacou essa opção preferencial pelos pobres, buscando beber lá nas fontes, no Evangelho, aquilo que a nossa igreja tem de tão importante e fundamental. Depois, em 1979, nós tivemos uma outra conferência, a terceira conferência, que foi em Puebla, no México, onde foi referendada essa opção preferencial pelos pobres, e a igreja fez a opção pelos jovens, e dizia-se naquela ocasião que se falava até então, né, que os jovens eram o futuro da nossa igreja, e Puebla vai dizer que não era o futuro, que os jovens é o presente da nossa igreja. E a partir de então, os jovens ficaram como prioridade também nesse caminhar da igreja. E depois de 1979, essa igreja se reúne novamente na Conferência do Episcopado Latino-Americano, em 1992, já no pontificado de João Paulo II, e nessa ocasião tratou-se da enculturação do Evangelho, um tema também bastante importante, respeitando as culturas autóctones, respeitando as diferentes culturas que compõem o nosso continente, culturas indígenas, culturas quilombolas e outras formas de cultura. A igreja vai ganhando assim um contorno de enculturação. E depois nós tivemos a grande conferência de Aparecida em 2007, onde a igreja destacou seu aspecto missionário. E aí então a referência que nós temos hoje de todas as diretrizes da nossa igreja, até chegar no momento atual, é da conferência de Aparecida, que apontou uma igreja missionária, uma igreja de discípulos missionários. Pedia-se então
que as paróquias se tornassem missionárias, reavivasse esse ardor missionário. Pedia-se paróquias em estado de missão permanente. E aí, então, o tema da missão foi o tema de destaque de Aparecida. E nós tivemos, nesse momento, um marco referencial daquilo que nós temos hoje, como diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que chegou até esse momento em que nós evidenciamos as comunidades eclesiais missionárias. Muito bem, Padre José Carlos Pereira. Nós temos aqui, na realidade, vários livros aqui. O senhor tem escrito aí, faltam 2 ou 3 livros para completar. São 98 livros até o presente momento. Em todo o Brasil é distribuído os seus livros, Sim. até fora também, né? Também, a Paulus publicou uma grande quantidade de livros. Não é só a Paulus, não, né? Não, tem depois tem editoras. Paulinas, Vozes. Eu comecei a publicar com as Vozes, depois Santuário também tem bastante títulos, Ave Maria, todas as católicas, na verdade, e algumas editoras universitárias. Aqui nós temos Gestão Eficaz, é um projeto muito bonito. Isso, né? Gestão Eficaz foi resultado assim, de vários congressos sobre gestão eclesial que eu participei em Aparecida, que dei palestras lá. Então eu resumi nesse livro aí coisas bem práticas da gestão, né? Sugestões para renovação paroquial a partir de pontuações práticas da gestão eclesial. E dentro desse contexto do sínodo e desse contexto desse trabalho tão belo, bonito, que o senhor está nos ajudando na reflexão, pastoral da visitação, pastoral da escuta, essa igreja missionária em saída, a igreja nas casas, esses livros aqui são muito importantes para o nosso povo, né? Sim, são livros que buscam colocar em prática aquilo que a igreja vem propondo para nós, né? Então, nesse sentido, hoje se fala muito da escuta, né? Que é a metodologia do sínodo. Então, o livro da Pastoral da Escuta confere à escuta um status de pastoral, algo assim que não é algo aleatório, é de fato uma forma oficial da igreja de olhar para essa realidade. Então a escuta hoje é muito importante, o sínodo está todo fundamentado nessa escuta, e esse subsídio à pastoral da escuta, ele veio assim, caiu como uma luva nesse momento, embora quando ele foi publicado, ainda não tinha começado o sínodo, obviamente, e não se falava tanto de escuta, mas eu já sentia a necessidade de se ter essa escuta mais atenta, mais aprofundada na nossa igreja. Padre José Carlos Pereira, o senhor podia falar um pouquinho para nós as 3 palavras-chave do sínodo? O sínodo traz como 3 palavras-chave comunhão, participação e missão. Dessas 3 palavras se desdobra todo esse processo sinodal, que é essencial. Hoje, essas 3 palavras, elas têm desdobramentos assim na prática das dioceses como algo fundamental para a nossa igreja. Uma igreja que é missionária, uma igreja que é uma igreja de comunhão, que caminha junto, e uma igreja que requer a participação ativa, o sentido de pertença das pessoas. Tudo isso está incutido, embutido nessas 3 palavras-chave, que é uma espécie de slogan do sínodo da igreja. E quando nós falamos de participação, comunhão, missão, os leigos ou alguém pode interpretar, antes a igreja não tinha isso? Exato, né? Parece que não, né? Questionamento. É importante a gente entender o sentido próprio mesmo do sínodo, Exato. né? Porque a palavra sínodo, ela já por si só ela já diz muita coisa, mas o Papa Francisco inovou, né? Ele convocou um sínodo sobre a sinodalidade. Parece uma coisa um tanto quanto redundante, mas ela tem uma redundância proposital, né? De mostrar, nós precisamos
caminhar na mesma direção, nós precisamos caminhar juntos, e é isso que fortalece a igreja. Então, essas temáticas, tanto de missão, de comunhão e de participação, obviamente sempre existiram, mas a leitura hoje que é feita desses 3 termos, dessas 3 terminologias, ela tem outros significados que vão além daquilo que é literalmente entendida essas palavras, né? A igreja sempre foi missionária, a igreja sempre quis viver essa comunhão e essa participação, mas agora, no momento que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, na era do pontificado do Papa Francisco, essas 3 palavras, elas têm significados que vão além daquilo que ela tem na sua tradição. Na realidade, o questionamento que eu faço é um questionamento, na realidade, nós sabemos muito bem, né? Mas é um questionamento para ficar bem mais claro para os nossos ouvintes e os nossos internautas que nos acompanham. Mas é interessante hoje quando você colocava para nós, Padre José, que tudo dentro da igreja e da tradição não sai do oco da taquara, como se diz, né? Mas tudo está numa sequência. Quando o senhor falava do documento, comunidades de comunidades, as 4 exigências da evangelização. E hoje nós falamos dos 4 pilares que estão todos fundamentados, né? Se eu pudesse comentar um pouquinho essa trajetória bonita, né? Que vem desembocando dentro da sinodalidade, da escuta mesmo, né? Isso mesmo, a igreja ela tem uma continuidade de ações. Nós podemos dizer que essa continuidade ela vem bem antes, mas um marco referencial é o Concílio Vaticano II, certo, né? Que nós já estamos distantes há mais de 60 anos. Mas desde o Concílio Vaticano II, a igreja tem assim, trazido para nós elementos que são contínuos. Os documentos que vão surgindo na igreja, eles são continuações um do outro, né? Eu sempre cito as diretrizes da igreja, né? Porque desde 2007, que a igreja antes tinha projetos nacionais de evangelização. E depois da Aparecida, da conferência de 2007, a igreja passou a ter diretrizes gerais da ação evangelizadora. E todas essas diretrizes, elas são continuações daqueles projetos de evangelização. E essas diretrizes, que vêm desde 2007, todas elas têm uma continuação. É que às vezes as pessoas pegam um documento isolado e ela acha que não tem uma continuidade. Exato. Mas tem continuidade. E isso é importante porque não é algo solto. O que nós vivemos hoje, com todos esses projetos que a Conferência dos Bispos apresenta para nós dentro das diretrizes, é continuação de um caminho que vem sendo construído já, podemos dizer, há pelo menos 50 anos, né? Que a igreja vem construindo esse caminho, dando passos para chegar até onde nós estamos hoje. Então, aquilo que é visto nesse momento, se a pessoa caiu de paraquedas ali, podemos dizer, ela não viu essa continuidade. Então, ela não vai entender que existe essa continuidade. Mas é um processo que vem sendo construído, é um caminho que vem sendo construído. E quando a gente está acompanhando, a gente vê essa beleza. E mesmo quem não acompanhou, que nasceu depois, que começou a estudar depois, é importante ter um olhar histórico, um olhar retroativo e perceber que esse caminho lá atrás pavimentou o que nós temos hoje, né? Então, o que nós temos hoje está solidificado em algo que foi construído no passado e que hoje é vivido de acordo com as demandas do tempo presente. E quando o senhor falava para nós sobre a importância da igreja como toda, a Igreja Universal, que vem da onde? Vem de sucessor de Pedro, que é Francisco, né? Essa comunhão, essa reflexão como um rio, né? Até o senhor falava, trouxe uma metáfora bem bonita do rio, né? Que os afluentes vão todos na direção do rio. Eu acho que é uma grandeza isso dentro da nossa igreja, né? Sim. Pode ir. Eu usava essa metáfora do rio, né? Porque ela diz muito para nós, né? Nós temos aí esse grande rio que recebe seus afluentes até desaguar no mar. E esses afluentes
são tudo aquilo que vem somar com essa igreja. Exato. Às vezes nós imaginamos, mas sai um documento, depois sai outro, a gente não dá conta de acompanhar, mas é só a gente ter um olhar atento que nós vamos perceber que todos eles estão somando com aquele eixo comum que nós temos na nossa igreja. E é importante entender, ter esse olhar também para as laterais daquilo que caminha paralelo na igreja, para a gente entender que esse paralelismo, ele conflui em algum momento. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho, Padre José, sobre este livro aqui, Comunidades Eclesiais Missionárias. São questionamentos assim bem simples, mas que é de suma importância. Hoje nós falamos dentro desse contexto de sinodalidade, de caminhar juntos, de comunhão, de participação, missão. Se fala muito em criar as pequenas comunidades missionárias, né? Fazer um verdadeiro mutirão, não só de missão aí de vez em quando, mas a gente ser essa igreja permanente, né? E construir comunidades, as pequenas comunidades, né? E esse livrinho aqui nós utilizamos muito em nossas comunidades. E eu gostaria que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre esse livrinho, sobre o que são comunidades eclesiais missionárias dentro de nossas paróquias. Certo. Esse subsídio, ele foi produzido, eu escrevi, logo que as diretrizes saíram em 2019, propondo para nós como eixo central as pequenas comunidades. Mas aí algo estava ainda muito solto, a gente não tinha algo definido, costurado do que seriam essas comunidades eclesiais missionárias, essas pequenas comunidades. Então eu produzi um subsídio muito prático, né? Respondendo algumas perguntas básicas: o que, quando, como, quem, onde. Uhum. E então esse subsídio está baseado nas respostas dessa pergunta, né? O que são? A primeira delas é o que são essas comunidades eclesiais missionárias. Exato. E aí, eu tenho tentado, no subsídio eu respondo assim com muita objetividade, e também nas palestras eu procuro deixar claro isso, que essas comunidades são pequenos grupos que têm característica de comunidades, né? Nós já temos diversas formas de pequenos grupos, mas agora, com as diretrizes, esses pequenos grupos, eles se ampliaram. Nós tínhamos em alguns lugares ainda tem, as comunidades eclesiais de base, mas elas não alcançam toda a realidade. Nós temos realidades onde estão pessoas que essas comunidades, os modelos mais antigos, aí, como as SEBs, não alcançam essas pessoas. Nós temos pessoas nos condomínios fechados, nós temos pessoas em áreas de risco, nós temos pessoas em várias situações. E agora a igreja propõe essas pequenas comunidades como grupos que se articulam, se organizam com uma característica de vida comunitária, de partilha, de discussão de ideias, de celebração, de vivência mesmo, né, como família. Tanto é que uma das ideias era a ideia da casa, né? Dessa igreja que volta para as casas, dessa igreja que tem o sentido de casa mesmo. Tudo isso favorece para a gente fazer com que a nossa igreja ela tenha esse aspecto de casa. Então, por isso, dentro dos grandes desafios da atualidade, as diretrizes falam da cultura urbana, esses grandes desafios hoje acabam isolando as pessoas. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo individualista, e a igreja então propõe resgatar o sentido de comunidade, uma igreja que dê sentido de comunidade. E aí então, por isso, a proposta de pequenos grupos com característica de comunidade para responder a esses grandes desafios da atualidade. E hoje é o nosso desafio mesmo, né? Não vou dizer aqui gargalo, mas é um desafio, sem dúvida, se encontrar nas famílias, né? Sim. Porque nós já tivemos, né, alguns anos, ainda hoje a gente sente que dentro de nossas paróquias as pessoas se encontram para celebrar ainda o Natal,
a Quaresma, esse tempo aí de preparação para a Páscoa. Algumas comunidades, algumas famílias se encontram com os círculos bíblicos, mas hoje é uma dificuldade tremenda de a família se encontrar. E ele é um grande instrumento exatamente porque nós, na realidade, precisamos formar lideranças, né? Para que possam fazer esse trabalho também de visitação, de fazer acontecer a missão, né? Sim, o primeiro passo para que essas comunidades eclesiais missionárias aconteçam é preciso que à frente delas tenham líderes, pessoas que entendam o que é esse projeto das comunidades eclesiais missionárias e que abracem essa ideia. Então, cada comunidade eclesial missionária, cada grupo, cada pequeno grupo, deve ter à frente um líder, uma pessoa que entenda o que ela significa e que possa ir descobrindo novas lideranças, né? Então, à medida que esses grupos começam a se organizar, a se articular entre si, nós vamos encontrando pessoas que antes talvez não tinham essa vivência, essa participação na nossa igreja, e nós vamos descobrir muita gente que tem interesse em participar, em ajudar, mas que talvez no modelo de igreja que nós temos hoje predominante, elas não encontrem espaços, né? Não encontra, né? O senhor visitando muitas dioceses no Brasil, poderia dizer para a gente assim, qual diocese assim que está avançando nesse trabalho de uma igreja em saída, dessa produção de conteúdo, dos documentos que o senhor pega e traz e daí simplifica para nós aí e coloca nas mãos de nossas comunidades. Quais são as regiões que se desenvolve um trabalho assim com mais perspicácia? Eu já estive em diversas dioceses, em várias regiões do Brasil. Todas elas estão aí se esforçando muito para que esse projeto das diretrizes atuais, que tem a ver com a proposta do Papa Francisco de pequenas comunidades eclesiais missionárias, todas estão se esforçando. Algumas já deram passos, já começaram a fazer esse trabalho, outras estão ainda estudando a proposta, algumas estão tentando, ainda não conseguiram, devido aos grandes desafios. Eu vou citar um exemplo de uma diocese que eu estava, em que nós começamos a fazer esse projeto e ele já estava bastante avançado, que é a Arquidiocese de Cascavel. A Diocese de Cascavel ela já deu passos bastante significativos na implantação desse projeto. Muitas paróquias já têm as comunidades eclesiais missionárias. A paróquia que eu estava, nós já tínhamos aí significativas comunidades eclesiais missionárias em pleno funcionamento. A partir deste subsídio, que foi o primeiro, e depois a Diocese produziu subsídios também, está produzindo, pelo que eu sei. E lá, então, já tem assim, muitas comunidades eclesiais missionárias em diversas paróquias, já nesse modelo que as diretrizes têm pedido. O senhor já citou alguma coisa sobre as comunidades eclesiais missionárias. Elas saem um pouquinho daquilo que é ainda em partes, né, a SEBs? Sim, elas procuram responder algumas coisas. O grande impasse hoje é que as pessoas acabam confundindo, achando que as comunidades eclesiais missionárias elas vieram para suplantar as SEBs. E não, ela veio para somar isso, né, com as SEBs. Uhum. A SEBs ela tem um valor gigantesco, onde tem as SEBs ela dá uma contribuição muito grande, mas ela tem uma área limitada de alcance, né? A SEBs não adentra os grandes conglomerados, onde estão aquelas pessoas que vivem isoladamente. As SEBs estão mais nas áreas populares, nas periferias. Agora, as comunidades eclesiais missionárias, elas ampliaram esse leque de alcance. Elas propõem alcançar esses condomínios onde estão pessoas da classe média, alta. Elas propõem evangelizar em áreas que a SEBs não alcança. Elas propõem também formar comunidades a partir de afinidades, que é uma grande novidade, que amanhã nós vamos conversar sobre isso também com os padres, né? Que não é só a casa ou um determinado grupo, mas também ela pode ser feita por afinidades.
E também pode ser feita virtualmente. Essa é a Certo. novidade, né, agora do mundo moderno, que virtualmente a gente pode fazer tanta coisa e pode formar comunidades virtuais também. A própria CNBB coloca lá nas diretrizes essas modalidades, essas possibilidades, né, de comunidades também virtuais. Eu acho que a simplicidade, a não aquela burocracia de tem que se estruturar socialmente, politicamente desta forma. Eu acho que elas, as SEBs, elas se estruturavam um pouquinho assim, né, Isso. Padre José Quanto Carlos? menos estruturas tiver, melhor. É isso Porque que é para as nós- pessoas poderem ser igreja, não preocupado em determinadas estruturas que acabam criando nossas paróquias, porque toda estrutura ela se torna algo burocrático. À medida que você vai estruturando alguma coisa, cria-se uma burocracia. Isso é natural de acontecer. Então, a preocupação do Papa Francisco é eliminar burocracias. Por isso, não quer comunidades que tenham estruturas de paróquia, quer comunidade onde as pessoas se encontrem fraternalmente. A fraternidade é um elemento primordial dessas comunidades. Isso significa, então, que 2 ou 3 famílias que se encontram ali para rezar o terço, podemos dizer que é uma comunidade eclesial. Isso mesmo. Ali já é. Não só Legal. rezar o terço, porque isso já tem famílias que fazem, mas que elas se encontrem, essas 2 ou 3 famílias, elas se encontrem com um subsídio que a diocese preparou na linha dessas comunidades, onde ela vai discutir tema, ela vai ouvir, ela vai falar, ela vai se sentir igreja, ela vai se sentir pertença à igreja. É criar laços familiares, laços comunitários mesmo. O objetivo é esse. É porque quando o senhor fala de comunidades eclesiais é algo muito aberto, né? Sim, claro. aberto, Que é né? igreja, né? É o sentido de comunidade e igreja, porque tem comunidade no sentido sociológico do termo também. As comunidades virtuais não são comunidades eclesiais. Então a palavra eclesial aí é importante para a gente não perder a dimensão de igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre estrutura. O senhor fala muito estrutura, que nós temos que, não digo abandonar, mas a gente tem que se converter um pouco. A conversão pastoral, conversão pessoal, né? E muitas vezes a estrutura que nós temos de evangelização não cabe aqui, nós aqui quebrar isso, quebrar aquilo, porque nós não estamos falando de parede, de tijolo, mas estamos falando de mente, de conversão, né? De ideal que precisa mudar um pouquinho, né? É uma insistência do Papa, né? E a gente percebe assim que nesses conteúdos o seu trabalho é muito forte, né? Fala muito da conversão pastoral. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho o tipo de igreja que nós queremos ser. E quando a gente diz igreja, nós estamos falando de pessoas, né? Que pessoas cabeça aberta, que possa passar um espanadorzinho em algumas coisas que é necessário hoje, né? Claro. Essa preocupação é uma preocupação que vem lá do Papa Francisco, pedindo que repense estruturas. E isso começou a ser cogitado com muita evidência na Conferência de Aparecida. A atual estrutura da nossa igreja é uma estrutura que está tendo dificuldade de evangelizar, dificuldade de alcançar as pessoas, pelo seu excesso de burocracia mesmo, né? E é um modelo que acaba engessando, que acaba acomodando as pessoas. E aí, então, a proposta de Francisco é repensar essas estruturas, no sentido de que elas precisam ser revistas, elas precisam ser adaptadas de um modo que elas evangelizem mais. E aí, então, por isso, a necessidade de se repensar esse modelo de igreja que nós temos hoje, de um modo que se torne menos burocrática, né? É essa a preocupação da igreja atual, de nós repensarmos o modelo de igreja que nós temos, que já não está evangelizando como deveria, que está deixando muitas pessoas à margem. Nós temos um contingente gigantesco de pessoas
que só tem nome de católicas, né? Mas elas não têm vivência de comunidade, ela não tem vivência eclesial, é uma igreja muito ensimesmada, né? Se eu perguntar para ela qual a sua religião, ela vai dizer, eu sou católica, mas ela não sabe onde que fica a igreja no bairro que ela mora. Então nós temos muita gente ainda hoje que se identifica como católica, mas não tem participação, não se sente pertença a esse modelo de igreja que nós temos. E isso também, essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam sentir participantes dessa igreja. E é pensando nesse oceano aí que nós temos, que não é ainda alcançado, que se pensa em repensar aquilo que a igreja hoje é como igreja. Que beleza, maravilha, meu irmão, minha irmã, quanta coisa bonita, quanta coisa aqui nós refletindo a importância do ser cristão, ser um cristão aberto, comunidade eclesial, missionária, e todos nós podemos ser missionários. Antigamente, né, Padre José, a gente, quando falava do missionário, se pensava o fulano que se tornou padre aqui, foi lá para Angola, foi lá para os Estados Unidos, foi ser missionário. Hoje nós precisamos ser missionário dentro de casa, né? Isso mesmo. Nós temos a missão adigentes, que é essa missão fora do país, fora do território, e a missão ad intra, que é a missão interna. E hoje, antigamente falava-se missionário, como você disse muito bem, se pensava sempre no padre missionário, no religioso, na religiosa, na freira missionária. Mas todos nós, pelo batismo, somos missionários. Só que às vezes essa missionariedade, essa dimensão missionária, ela acaba sendo esquecida. E a proposta é resgatar isso também. Toda pessoa, ela deve ser missionária. Todo batizado, toda pessoa batizada, ela é missionária. E ela deve resgatar esse elemento, né, de missionário na sua vida. Principalmente dentro de casa, na família, e se a gente se encontra para rezar, a gente se encontra para... Porque hoje os grupos se encontram para jogar um futebol, encontram para tantas coisas, que tal a gente se encontrar um pouquinho para rezar? Padre José, nós estamos quase chegando ao finalzinho. Quais são os maiores desafios hoje que a igreja tem? O senhor já colocou um pouquinho a cultura urbana. Hoje a gente percebe assim que nós hoje já não somos... nós não queremos ser majoritários cristãos católicos, né? Mas hoje eu acho que nós já somos quase 50%, né? Isso mesmo, estamos aí à margem de 50% de católicos. Lembrando que nós já fomos uma nação 100% católica, 100%, né? Depois foi caindo. A cada censo que acontece do IBGE há 10 anos, nós diminuímos em média 10%, né? O censo de 2010 trazia 63,8% de católicos, né? Mas nesse momento nós já estamos com 50%. Ainda é um número significativo, podemos dizer, um país majoritariamente católico, porque se 50% é católico, os outros 50% ele é distribuído em outras denominações religiosas, seja do cristianismo, seja de religiões de matriz africana, seja do espiritismo, mas ainda a predominância é da Igreja Católica, né? Até porque isso tem uma raiz colonial, né? Nós fomos colonizados com uma nação católica, então por isso essa predominância. Mas a igreja, ao longo do seu tempo, ela vem perdendo muitos fiéis, e por isso é preciso pensar o modelo de igreja, porque se nós seguirmos nesse ritmo de perda de fiéis, vai chegar um momento que a nossa igreja será minoritária, porque as pessoas estão evadindo da igreja. E qual é a razão? Qual é o motivo? É uma falha na evangelização, é uma falha na missão da igreja, que precisa ser repensada. Daí a preocupação, não é só no Brasil, isso é no mundo, porque é fruto da secularização do mundo. Então a igreja precisa encontrar caminhos
para que ela vá frear essa evasão, essa diminuição de pessoas católicas. E a esperança é resgatar a dimensão de igreja-comunidade, onde as pessoas se sintam mesmo numa verdadeira comunidade, se sintam partícipes da igreja. Tudo isso vai ajudar a igreja a se fortalecer. E nosso bispo tem falado também dentro desse aspecto, dessas 3 palavras-chave, né? De comunhão, participação e missão, diocesaneidade, né? Essa é uma expressão hoje bastante forte dentro do ser igreja, do sentir-se igreja, pertencente, né? Claro, essa diocesaneidade, ela está vinculada a uma outra palavra aí que hoje é muito usada, que é a sinodalidade. É uma forma, elas são quase que sinônimas, né? Exato, é uma né? forma de caminhar juntos, de ter essa unidade. E essa unidade da igreja é muito importante, porque quando estamos unidos, nós somos mais fortes, nós nos fortalecemos, nós animamos uns aos outros, né? E quando há divisão, dispersão, a tendência é ao enfraquecimento. Então essa diocesanidade passa pelo clero, né, de manter-se unido, mas também passa pela sinodalidade de toda a igreja com o nosso povo de Deus, pessoas aí que querem viver essa unidade. Isso é muito importante. Quero aqui mandar um abraço muito especial, então, para Maria Rocha, Araci, Dresch, lá do Rio Grande do Sul, mais 14 pessoas que estão nos assistindo, Círio da Corégio, meu abraço, Célia Beló, Irene Barbosa, Jurema, Dutra, lá de Foz do Iguaçu, Clemair, da nossa comunidade de Santos Anjos aqui de Guarapuava, a Irene Pacheco, manda um abraço para todos nós, a Antônia Glaci, e, puxa vida, eu preciso aqui ver onde que está, acho que é Vanderlei, Padre Vanderlei de Cascavel, mandar um abraço para o senhor. Obrigado. Está nos acompanhando, o Dom Hamilton com certeza, o Dom Wagner, nosso bispo emérito, Padre Valdeci, também está nos acompanhando, ouvindo pela Rádio Cultura a nossa comunicação. Padre José Carlos Pereira, podia falar um pouquinho da sua vida? Quantos anos de padre? 28 anos de padre. 28 anos de Isso. padre. Então começou a escrever livro aí antes de ser padre ou não? Na verdade, eu despertei para a escrita com a minha monografia de conclusão do curso de teologia. Na ocasião, quando eu fiz teologia, a faculdade de teologia, as melhores dissertações eram publicadas. E a minha foi uma das que foi selecionada para publicação. E ali eu percebi, então, falei, poxa, se a minha monografia foi selecionada para publicação, é sinal de que eu escrevo razoavelmente bem. A vocação nasceu ali, Nasceu então. ali. Aí eu comecei a escrever outros textos, né? E aí eu comecei a fazer depois, logo em seguida, o mestrado, e aí no mestrado você tem que ter produções acadêmicas. Eu comecei a produzir livros na área acadêmica. Os primeiros livros meus foram nessa área. Mas também, depois que eu assumi como pároco, eu vi grandes lacunas nas nossas paróquias. Foi quando eu comecei a produzir livros na linha pastoral. Meu primeiro livro na linha pastoral, que a editora Voz publicou, foi Assembleia Paroquial. Eu quis fazer uma assembleia paroquial, era a minha primeira experiência de pároco, e não encontrei subsídio nenhum. Falei, como é que a gente elabora uma assembleia paroquial? E comecei a pensar a prática, né? Fizemos uma assembleia que foi um sucesso, e aí eu falei, vou colocar esse roteiro que eu elaborei e apresentar para uma editora se ela se interessa. E como não tinha nada na ocasião ainda sobre o tema, a editora se interessou, publicou, e eu falei, então é nesse caminho que eu vou. Eu via então as necessidades, as lacunas. A maioria dos meus livros da área pastoral eram de materiais que não existiam. Certo. Pastoral da escuta, eu fui o primeiro a falar de pastoral da escuta. Pastoral da visitação também. Esses subsídios saíram na ocasião que não existia pastoral da visitação, não existia pastoral da escuta. Então foram para suprir
lacunas que existiam na nossa igreja. Ainda hoje eu tenho produzido nessa linha, livros práticos que respondam à necessidade da nossa igreja, coisas que faltam ali para ajudar os padres, lideranças pastorais. E é muito gostoso todas as vezes que quando o senhor vem passar para nós os conteúdos, já está mastigadinho? Já Sim, está mastigadinho isso mesmo. para as comunidades. Os livros são muito fáceis. Eu não uso conceitos acadêmicos nos meus livros. Qualquer leigo entende. É um livro prático mesmo, para pastoral mesmo. Então, se tem 28 anos de padre, 98 livros, então isso quer dizer que é um livro a cada o quê? Olha, teve anos que eu foram publicados 10 livros meus num ano. 10 livros? 10 livros, né? Eu tenho ali um controle dos meus livros e eu vejo assim, teve anos que eu produzi muito. Porque também assim, eu produzo bastante, mas o processo de aprovação para publicação não é tão simples, né? As editoras às vezes demoram. Eu tenho título que levou 4 anos para a editora publicar. E livros que eu apresentei hoje, numa semana estava publicado. Quais são as palavras que estão muito presentes nesses livros? Não vou dizer aqui para evangelizar, mais palavras próprias que o senhor gosta de colocar. Eu vou dizer aqui. Mas pode dizer, porque assim, eu tenho... Procedimentos. Pode ser. Porque vai na minha prática isso, é verdade. Muito bom seus livros de homilético. Muito bons. Sim, isso também foi algo que um dos livros, assim, 2 livros, né, que cobre o calendário litúrgico inteiro. Eu tinha pensado em produzir esses textos, porque não existia roteiros homiléticos semanais. Exato. Existem bastante dominicais, né? Exato. Então eu comecei a produzir o semanal primeiro. E quando eu fiz o semanal, a editora se interessou e propôs que eu fizesse também o dominical, solenidades e festas. Mas a minha iniciativa era só fazer o semanal, que não existia. E ainda hoje eu penso que eu não conheço outro que tenha reflexão da liturgia da semana. Então, eu acho que o meu deve ser o único material. Popular, bem pastoral, eu acho assim que... Agora, dominical, sim, tem muitos, né? Agora, semanal a gente quase não encontra. Encontra pequenos textos. Inclusive, eu fiz alguns para agendas também, né? Agendas de... A Ave Maria, por exemplo, publicou uma agenda que as reflexões ali são minhas, daquela agenda da Ave Maria. E dentre esses livros, qual foi o maior desafio de assuntos assim que o senhor trouxe? Olha, esse assunto aqui... O que deu mais trabalho para mim foi o Roteiros Homiléticos, porque eu fiz todo ele com o método da Leste Divina. Era homilias que eu preparava, tanto é que você não vai encontrar ali nenhuma citação de nenhum outro autor, de nenhuma outra obra. É bem próprio. Ele é muito original. Ele nasceu por exemplo, eu vou celebrar a missa, eu rezo antes com o método da Leste Divina as leituras, por isso que eu não gosto de pegar a missa de improviso. Certo. Eu sempre preparo antes. E aí, então, eu ia preparando, escrevendo, e foi quando, então, esse livro saiu, resultado de reflexões com o método da Leste Divina. Mas ele levou entre 3 a 4 anos para ficar pronto os 2 volumes. Mas aluno, como estudante, já tinha um potencial muito grande, né? Eu sempre gostei da escrita, né? Essa área sempre me fascinou. Então eu gosto muito de escrever. Isso para mim é uma necessidade que eu tenho. Eu não consigo ficar sem escrever. Tudo que eu faço, mesmo como pároco, eu já fui pároco de 3 paróquias ao mesmo tempo e eu nunca deixei de escrever. E hoje eu estou com um trabalho burocrático e eu sempre reservo tempo para escrever. E para mim escrever é parte integrante da minha vida. Acho que eu tenho vocação para a escrita. Eu gosto demais de escrever. Mas a homilia não escreve, não? Não, a homilia eu não escrevo, eu já tenho ela pronta assim na minha mente. Pronta, né? Eu posso dizer que eu tenho uma facilidade muito grande de ler as leituras com o método da Leste Divina e já vem a homilia concatenada ali para fazer, mas eu não escrevo, não. Foi pároco quantos anos? Eu fui pároco de 3 paróquias ao mesmo tempo. Em minha primeira paróquia já vieram mais 2, né? Já o meu provincial quis assim, me testar, né? Nessa parte. Assim que eu assumi uma, ele me deu mais 2 junto, né?
Eu acho que fui pároco aí uns 15 anos. 15 anos. Isso. 15 anos. E hoje trabalha somente Isso. na assessoria. Hoje eu sou desse secretário trabalho, né? da nossa província, a parte Sim. burocrática da nossa província como secretário, e presto assessorias às dioceses, paróquias que têm pedido. Aí eu procuro conciliar o Estudou calendário. com Dom Hamilton? Não cheguei a estudar com Dom Hamilton, eu sou antes de Dom Hamilton, né? Embora nós tenhamos praticamente a mesma idade, quando Dom Hamilton entrou no propedêutico, eu estava no primeiro ano de teologia já. Você é vocação adulta? Não, ele é vocação adulta. Tá certo. Isso. Tem os pais vivos? Não tenho. Meus pais já tem, faleceram. São em quantos irmãos? Nós somos em 9. É uma 9 família irmãos. numerosa. Isso. Todos vivos ainda. A gente se encontra. São de todo ano. São Paulo. De São Paulo, isso. De São Nós Paulo. somos do A grande interior São de São Paulo. Paulo. Não, do interior de São Paulo. Interior de São Eu sou Paulo. de Bauru, no interior de São Paulo, né? Tanto que a minha primeira experiência antes de ser passionista, eu fui seminarista da Diocese de Bauru. Mas como na minha cidade tinha as irmãs passionistas, e elas me apresentaram o carisma passionista, mas elas foram muito prudentes, elas me disseram, antes de você ir para uma congregação religiosa, vai para a diocese, vai que você tem vocação diocesana. E eu fiquei um tempo, mas eu vi que eu queria ser religioso mesmo, e aí então fiquei um tempo na diocese, depois fui para os passionistas. Quero agradecer a presença aqui do senhor aqui na nossa rádio, da Rádio Cultura 94,3, e nesse bate-papo muito gostoso. Peço desculpas se as minhas perguntas foram indecentes, perguntas que... Não, foram Padre muito Paulo- pertinentes, foram muito pertinentes, muito boas. Eu acho que somos padres, né? Precisamos estudar mais, e quanto mais a gente caminha, mais precisa caminhar, porque o caminho é longo. Isso mesmo. É longo, mas pode ter certeza que foi muito bom os nossos ouvintes. E aqui vai ficar gravado, né, Kleber? Vai ficar gravado, porque um trabalho bonito, uma comunicação gostosa, e agradeço de coração mesmo a sua presença aqui, a gente poder conversar nessa noite. Amanhã nós continuamos com o nosso curso, né? Curso de formação de espiritualidade, com a presença do Padre José Carlos Pereira. E agradeço também, Kleber, todo o seu esforço aqui no bastidor. O Kleber é jornalista. Kleber, desculpa eu não ter aberto para você pelo menos alguma coisa perguntar. Agradeço. Gostaria que, encerrando aqui, Padre José, o senhor pudesse dizer uma mensagenzinha para nós, já tantas coisas belas, bonitas que nós já ouvimos, a última mensagem, e pudesse também nos dar uma bênção. Primeiro eu quero agradecer, Padre Paulo e Kleber, pela oportunidade de estar aqui falando na Rádio Cultura para as pessoas dessa diocese. E como mensagem, eu deixaria aqui aquela proposta que o Papa Francisco tem sempre nos colocado, de nós exercitarmos o nosso ardor missionário, não deixar esfriar esse ardor missionário, que nós possamos nos sentir igreja, membros dela, partícipes dessa igreja. Pelo batismo nós somos todos igreja, e que cada um se sinta de fato essa igreja que é, e que possa participar de uma maneira de eu sou membro, eu sou parte, essa igreja me pertence, e que nós possamos juntos, caminhar juntos, que é a proposta sinodal da igreja. E antes ainda de receber a bênção, Padre José, o senhor tem alguns áudios que podem também servir para colocar nas tenho nossas... Sim. Eu tenho um canal no YouTube, e ele é bastante acessado. Eu faço vídeos toda semana sobre a nossa igreja, com temas diversificados, né? As pessoas sugerem temas e eu trabalho aquele tema assim, 10, 15, 20, tem vários. Na playlist lá você vai encontrar cursos amplos de 2 horas de duração ou mais, e vai encontrar vídeo de 5 minutos, né? Então nós temos ali todas as temáticas. Eu penso que hoje eu já trabalhei quase todos os temas possíveis e imaginários, e tem mais de 1000 vídeos lá no canal.
Então deixa para nós o endereço aí. Viu? Isso, é só digitar Padre José Carlos Pereira no YouTube, ele já vai aparecer no topo da lista ali. Isso. Uma multidão aí de... Exato, dos vídeos ali que eu tenho postado, né? Então, toda semana eu posto pelo menos 2 vídeos, né? A cada 4 dias eu posto um vídeo novo. Um vídeo curto, sempre sobre a nossa igreja, temas da nossa igreja, de liturgia, para ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, para acólitos, coroinhas, equipes de celebração. Então, é bastante amplo esse canal. Então, as pessoas que quiserem participar e se inscrever nele lá vai ser muito bem-vindo, e sugerir temas também. Ótimo. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a gente agradece de coração mesmo os ouvintes da Cultura FM, a Rádio de Nossa Senhora de Belém, acompanhar aqui conosco. Nós agradecemos de coração também os internautas. Desculpa se a gente não pôde responder a algumas perguntas que eventualmente você nos fez, mas foi de grande importância. Agora nós ficamos por aqui e com a bênção aqui do Padre José Carlos Pereira sobre você, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. À vontade, Pai. Então nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Belém, que possa interceder por nós junto a Deus, para que sejamos pessoas sempre perseverantes na nossa missão. Então, por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus, grande abraço! Rádio Cultura FM 9h57, Cultura, faltando 3 para as 10. Os programas de evangelização da Rádio Cultura estão nas redes sociais. Acesse e assista nossos